Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça, que é o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Sejam todos bem-vindos. Uma excelente noite, uma boa noite a vocês, queridos irmãos. E vocês que vão assistir de dia, bom dia ou à tarde. Que Deus possa esclarecer mais esses conhecimentos que nós estamos ensinando aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Quero já agradecer as suas participações, agradecer de todo o meu coração aos queridos irmãos inscritos, nesse canal. Que Deus venha abençoar vocês grandemente, as suas famílias, seus filhos e todas as suas descendências, filhos dos seus filhos. É isso que o Pai nos fez para multiplicar, encher a terra, e isso é maravilhoso. E a Bíblia diz que ele abençoou. Quando expulsou Adão, Deus abençoou Adão. Por mais que ele pecou, Deus abençoou ele assim mesmo, porque Deus é bom. Deus não é um Deus radical, é um Deus maravilhoso, é um Deus bom, que o mundo não conhece o Deus da Bíblia ainda. Então vamos lá, meus queridos irmãos. Hoje eu volto aqui com a série Adão e Eva tinha o Espírito de Deus. Nós já aprendemos bastante. Mostrei o livro de Isaías, capítulo 14, que faz uma referência ao rei da Babilônia. Mostrei Ezequiel, capítulo 28, que faz referência a Irão, o rei de Tiro. Faz também referência ao filho de Irão, o príncipe de Tiro. E Deus mostrando ali na profecia do profeta Ezequiel que o homem, quando foi feito, antes do pecado, ele era perfeito e ele tinha o Espírito de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus, que é o próprio Deus com E maiúsculo, e também tinha o Espírito com E minúsculo, o Espírito Facher, o fôlego de vida, de Eclesiastes 12, versículo de número 7 em diante. Então isso aqui é muito maravilhoso, meus irmãos. Estamos passando esse conhecimento da graça. E convido a você também, quando nós terminar aqui essa série de Adão e Eva, eu quero trazer aqui um outro estudo, falando sobre o ímpio. Aliás, o ímpio não, falando sobre, corrigindo aqui, falando quem era o príncipe do mundo, o príncipe deste mundo ao qual Jesus de Nazaré falou. Então vamos aprender qual foi esse príncipe aí que Yahushua falou. Se era um ser humano, se era um ser das trevas, se era um ser espiritual. Então convido a você a estar aqui no canal. Convide os seus familiares, sua família, para nós estar aqui aprendendo esse ensino. Então o título que eu vou colocar vai ser: quem é o príncipe desse mundo? Do mundo de então. Qual é o príncipe deste mundo que Yahushua falou que ele não tinha nada com ele? Jesus de Nazaré disse que não tinha nada com esse príncipe. Então vamos aprender. Depois eu vou fazer esse estudo rápido. Depois eu vou começar outro estudo falando falando um pouco da história de Flávio Josefo, fazendo fazendo outro vídeo, que tem muitos irmãos. Um abraço a todos aqueles irmãos que têm visto ali o vídeo de Flávio Josefo. Tem uns irmãos que tá falando com o áudio tá um pouco alto, que é para refazer o vídeo de novo. Então eu vou atender os pedidos dos irmãos. Na série de Flávio Josefo, da destruição de Jerusalém no ano 70, eu vou ler o livro de Flávio Josefo, um pouco do livro. Vai ser uma série mais demorada. E depois eu vou refazer o vídeo em cima para nós aprender mais. E depois vamos fazer outra série, que já está aí tudo em mente, falando sobre o dilúvio. Se ele foi universal, se ele foi mundial, se ele foi para todo mundo cosmo. Cosmo é a palavra grega para os irmãos entenderem. O mundo cosmo, grego é cosmo, é o mundo todo, todos os continentes. Se foi um dilúvio universal,
universal ou foi um dilúvio nacional, local. E também vou falar se houve esse dilúvio, se realmente houve o dilúvio, se ele foi universal, se ele foi mundial. Então não percam, tem muitas coisas por aqui no canal, tem muitas coisas boas espiritualmente falando, espirituais, tem muitos ensinamentos, tem muita história, tem muitos fatos históricos que você não pode perder. Por isso não perca seu tempo. Tá a letrinha vermelha aí, inscreva-se, tem um joinha, toque no sininho, ative para que quando nós estiver fazendo esses vídeos, passando esse conhecimento, você possa estar assistindo e crescendo em graça, crescendo no Espírito de Deus, no entendimento de Deus. Então vamos lá, eu parei de 25 minutos e 11 falando sobre o primeiro livro de Adão e Eva. O primeiro livro de Adão e Eva, aqui é do capítulo 1 até o capítulo 8, e são aí 13 versículos, mas eu vou passar um pouquinho desse conhecimento dos livros banidos do Concílio de Nicéia pelos padres, pela Septuaginta. Então é um livro muito inspirado, é um livro canônico, aonde eles acharam que não era o pensamento deles, né, as mãos religiosas, achou que não era inspirado e colocaram apócrifos. E eu venho aqui no canal, como eu coloquei na descrição quando eu comecei aqui no YouTube com o canal, eu falei que eu ia falar muito sobre livros apócrifos, e esta é a primeira vez falando assim que eu estou falando, que é porque é livros papiros. Quero também mandar aqui um abração ao nosso querido irmão administrador do grupo Yahushua no Facebook, nosso querido irmão Mário, aos irmãos do grupo Yahushua, que são muitos irmãos, que Deus venha dar mais entendimento aos irmãos também nos livros apócrifos, que os irmãos gostam muito de ler livros apócrifos. Então a gente vai aprendendo um com o outro. Eu também aprendi, acredito nos livros apócrifos, que o livro apócrifo confirma a Bíblia e a Bíblia confirma o livro apócrifo. Tudo que está na Bíblia está também no livro apócrifo. Se os livros apócrifos não existissem, também não existiria a Bíblia, que eles colocaram canônicos. E nós sabemos, temos entendimento que todos os livros achados no Mar Morto canônicos. Porém, tem alguma história lá que eles colocaram a mão, acrescentaram alguma coisa nos livros apócrifos, mas tudo que a Bíblia diz ali confirma a Bíblia. Então, razão e fé. Então, capítulo 1 até o versículo 8 do primeiro livro de Adão e Eva. Eu não comprei esse livro porque é um pouquinho caro, é R$189. É um pouquinho caro o livro, o primeiro livro de Adão e Eva. Tem o segundo livro de Adão e Eva. Tem os livros de Macabeus, que é muito importante. Primeira Macabeus, segunda Macabeus. Tem um livro de Enoque, que fala muito dos anjos. Tem vários livros aí muito importantíssimos, né, para nós estar lendo. Então, vamos lá, meus queridos irmãos, sem perda de tempo, direto ao ponto, falando da vida de Adão, que Adão viveu aí quase 1000 anos. O homem mais velho que viveu foi Matusalém, 969 anos, Adão 930. Ainda não encontramos livros apócrifos falando quanto tempo Eva viveu, mas nós entendemos que também foi mexido e isso foi tirado para nós não entender. E os homens, antes do dilúvio, eles viviam muito tempo, porque eles tinham a eternidade, que Adão tinha um pouco. Adão tinha 100%, era o ser iluminado, não era filho da perdição, não era um homem terreno, não era um homem natural. Ele passou a ser natural depois do pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 e diante, vai falar o apóstolo Paulo do homem natural da terra. Então, o ensinamento que vocês ouvem aqui no YouTube não estão corretos, estão equivocados, dizer e afirmar com toda a letra e colocar o ponto final que Adão não tinha o Espírito de Deus. Também vou falar desse príncipe, quem era esse príncipe da Bíblia, se era um ser espiritual. Isso aqui vai ser muito relevante, se ele era um ser espiritual, se ele era um ser das trevas ou se era o próprio Jesus. Então não percam essa série aqui no canal
Yahushua reina para sempre. A qual Yahushua, Jesus disse, português Brasil, que ele não tinha nada com esse príncipe. Então, vamos lá. O primeiro livro de Adão e Eva. Ao sair do jardim, nosso pai Adão passou por aquela árvore e viu como Deus então havia mudado sua aparência para uma outra forma e como ela ressecara. E aproximando-se dela... Olha, no livro de Adão e Eva, aqui no capítulo 4, nós estamos aqui na narração, Deus mostrou que o homem que era luminoso, perfeito, era um homem iluminado, agora ele passa a ser um ser humano corruptível. Ele passa a ser corruptível. A árvore que estava lá, criada por Deus, quando Deus chega, ele cria forma, a terra, Deus deixa a sua habitação, deixa o seu lugar original. Pasmem vocês, o canal, não foi a primeira vez que Deus veio habitar, não foi como é que fala assim, para os irmãos entenderem, Deus ele já habitou nessa terra, não foi a primeira vez que ele revestiu de carne e sangue, se manifestou homem, carne e sangue para levar pecado. A primeira vinda de Deus, a sua criação terra, foi quando a terra estava sem forma e vazia, como eu já falei lá no capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, que a terra estava sem forma e vazia. E quando ele chega aqui, ele cria forma a essa terra. A terra está sem forma. Então, quando Deus vem habitar, Deus morou aqui nessa terra. Deus foi o primeiro habitante. O próprio Criador que criou a terra, ele foi o primeiro habitante dessa terra aqui que vivemos, temporal e eterna. A terra eterna. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. A terra tornou eterna porque Deus habitou nela. E deu forma àquilo que estava sem forma. Ele deu forma. E muitos aí, eu vou estar falando aqui também, muitos pensamentos de terraplanista, globalista, que a terra é redonda, a terra é quadrada, a terra é plana. Então nós vamos aprender isso aqui também. Vamos estar falando, falar tudo aqui, meus irmãos, aqui tudo é espiritualmente. Então Deus, ele deu forma à terra que era sem forma, vazia, com a sua chegada. Ele deixou o lugar invisível. Isso é tão interessante que deu o Espírito, olha o que diz em Gênesis, o Espírito de Deus esbaraiva, andava, se movia, falando assim para nós entender mais, o Espírito se movia em cima das águas. No princípio se movia. Olha que coisa interessante. Depois que se movia, aí ele deixou o lugar invisível. Esse que nós olhamos aí em cima. Ele veio e habitou na terra. E a terra que era sem forma, que não tinha uma forma, que não era perfeita. Vocês estão entendendo? A terra não era perfeita. Ela só se tornou perfeita quando Deus habitou nela. Vamos lá.